Fonia aqui. Pois bem, então vamos à página 108 do nosso livro. Falamos até o item 66. Vamos agora ao item 67. Pastores valdenses de Merindol se rendem ao protestantismo. Pois bem, vamos contextualizar tudo que nós estamos falando aqui para vocês, né? Vamos estudar agora o ano 1530, no ano 1530, e o que nós vimos nas aulas anteriores. Bom, a última aula foi até um instrumento de tortura que eles desenvolveram nesse período, a cadeira de afogamento. Sentava a pessoa lá e mergulhava ela na água, dava 30 segundos para ver se ela abandonava o batismo só de adulto, né? O rebatismo, como eles chamavam. Tá bom? E em todo esse período nós temos visto que os anabatistas têm sofrido muita perseguição. E o que vai acontecer agora? Um grupo de pastores vai chegar à seguinte conclusão. Para encerrar com a perseguição que vinha há séculos, eles falaram, olha, vamos adotar o batismo de recém-nascido. É essa história que nós vamos ver agora. Um grupo de igrejas, era como a Assembleia de Deus, né? Essas igrejas valdenses era a Assembleia de Deus da época. Então, uma parte dos obreiros se reúne, uma parte fala, olha, vamos adotar o batismo de recém-nascido para não ter mais perseguição. E vão procurar os protestantes e fazer uma aliança com os protestantes. Isso vai ser terrível para eles, né? Infelizmente, essa igreja será massacrada depois. Não será massacrada. E claro, o batismo de recém-nascido é um erro que nós não podemos adotar nunca. Eles aqui vão adotar com a finalidade de acreditando que não seriam mais perseguidos. Bom, item 67, página 108 do nosso livro. O título diz: Pastores valdenses de Merindol se rendem ao protestantismo. 1530 da era cristã. Dois pastores anabatistas valdenses cometem o erro de aceitar o batismo de recém-nascido. Eu tirei o texto de história aí, de um livro de Monastier. Monastier, o título do livro dele, História das Igrejas do Piemonte. Piemonte é um vale. Eu contei para vocês que eram mais de 500 quilômetros de vales entre a Suíça, a Itália, a França e a Áustria. Piemonte é um vale que fica na França. Então serão esses pastores que vão agora adotar o batismo de recém-nascido. E essa obra de Monastier, ela mostra como essas igrejas eram anabatistas. Ele mesmo era um pastor valdense, né? Escreveu essa obra em 1846. Bom, o comentário dele diz: de todas as viagens dos pastores valdenses nesse período, a de Georges Alorel, de Merindol, e Pierre Masson, natural de Burgundy, é o mais conhecido. Tendo sido delegado pelas igrejas valdenses da Provença e Dauphine, ou seja, juntaram então 3 vales, né, para se reunir com reformadores da Suíça e da Alemanha. Eles realizaram uma conferência com os irmãos de Neuchâtel, Morat e Berna, com Berthold Haller e, sem dúvida, também com William Farel. Bom, William Farel, uma pausa aqui para explicar para vocês, é um protestante bem famoso, companheiro de Lutero. Ele era, na verdade, um discípulo de Lutero, um aluno de Lutero, uma pessoa bem famosa. Então ele está citando aqui, na verdade, uma série de obreiros de diversos lugares valdenses que só batizavam adultos, que eles estão, então, se reunindo com os protestantes da Suíça e da Alemanha. Eles teriam que adotar outra heresia em breve, né? Porque vai adotar o batismo de recém-nascido. Se ele vai se aliar à Suíça de Zwinglio,
essa igreja, ela considera a Santa Ceia como um símbolo, não vai ter problema. Mas já que ele vai falar com os reformados da Alemanha, na Alemanha, nesse período, Lutero, ele não acreditava que o pão e o vinho era símbolo. Ele acreditava, e acreditou até o fim da vida, e os luteranos acreditam até hoje, que o pão e o vinho se transformavam literalmente na carne e no sangue de Jesus. Então, você veja que incoerência, né? Vão fazer aliança com os protestantes da Suíça. Bom, se vai participar de uma Santa Ceia lá, eles vão tratar como um símbolo. Não, mas agora vem pregar aqui na igreja da Alemanha, numa paróquia da Alemanha. Quando chegar lá, ele vai ouvir e vai participar de um pão que seria de fato a carne de Jesus e um vinho que seria de fato o sangue de Jesus. Olha que confusão que esses homens estão se metendo. Essa situação de critério doutrinário simplesmente desaparecer. Essa situação é mais ou menos o que nós estamos enfrentando hoje. Hoje, a Assembleia de Deus, ela tem até aliança educacional, né, com igrejas que batizam recém-nascidos. E o problema é o mesmo. Se você tem aliança educacional com eles, aliança educacional teológica, isso é desde agosto de 2022, se você for participar deles, está lá, os luteranos, o anglicano, você vai realmente, então, participar do pão não como símbolo, mas como a carne, e o vinho não como símbolo, mas como sangue de fato, né? Então, a confusão doutrinária que eles estão aqui é parecido com a Assembleia de Deus hoje, né? O historiador prossegue. E no mês de outubro de 1530, eles se apresentaram a Johannes Oecolampade, o reformador de Bali, um longo documento em latim, no qual eles deram um relato completo de sua disciplina eclesiástica, adoração, costume e doutrina, solicitando ao mesmo tempo seu conselho sobre vários outros pontos. A exposição foi feita pelo pastor Morel e que pode ser encontrada em escultetos. Mostra que havia entre os valdenses daquela época uma inferioridade sensível. Irmãos, eu não consegui entender o que o autor quis falar aqui, mas provavelmente está falando da questão da formação. Esses pastores, eles eram pessoas mais simples. A educação entre eles era mais difícil, era feita no lar. A educação era feita no lar. E, acredite, essa era uma característica das igrejas anabatistas. Na minha casa, por exemplo, minha casa era uma casa anabatista, uma casa da Assembleia de Deus, né? Todos nós fomos para a escola já sabendo ler, escrever, já sabendo... Eu fui para a escola sabendo fazer até conta de matemática. Quando eu entrei no primeiro ano Beabá, na sala de aula, eu já sabia ler e escrever fluentemente, vou dizer assim. Por quê? Eu tinha também escola dominical, tudo, mas a minha mãe, ela ensinava em casa. Essa é uma característica que vem dos anabatistas. Mas vamos dizer, é uma formação mais simples, né? Então, uma inferioridade sensível educacional. Certamente está falando disso. Ele prossegue. As informações fornecidas por George Morel a respeito dos pastores das igrejas valdenses concordam em geral com o que sabemos de sua antiga disciplina. Uma pausa aqui para explicar para vocês a questão também do tempo que nós estamos vivendo. Olha, 1530, tá bom? Eu estou nesse curso todo o tempo explicando para vocês que sempre existiram igrejas que só batizavam adultos. Igrejas como a Assembleia de Deus. Essas igrejas sempre existiram fora da Igreja Católica. Se você for fazer um curso com um católico, um protestante, ele vai dizer que não. Ele vai dizer que igrejas que batizam um adulto, esses anabatistas, eles surgem a partir da reforma. Mas esse é um erro, né, que realmente é fácil de provar pela história, que realmente existiam sim igrejas que só batizavam adultos.
Essas igrejas, normalmente, elas eram chamadas nesse período de valdenses. Não? Elas eram chamadas de valdenses. Era o nome mais comum. Então, em 1530, você veja que existe uma grande quantidade de igrejas. Quem são essas igrejas valdenses que estão vindo dialogar com os protestantes e por que eles estão vindo? Eles estão acreditando que os protestantes, por eles falarem, né, a teoria deles ser de aumentar a cultura de distribuição da Bíblia, se opor à Igreja Católica, e também alguns deles abandonaram algumas doutrinas católicas, como Zwinglio, né? 1530, Zwinglio, nesse momento, ele está numa guerra contra os católicos. A Segunda Batalha de Campbell, 1529, 1530, 1531. Zwinglio vai morrer em 1 ano, tá bom? Mas eles aqui estão na França. Esses vales, né, são na França. Zwinglio vai morrer em 1 ano. Então eles estão acreditando que esses protestantes, que eles vão, vamos dizer, ser tolerantes e vão protegê-los também. E, de uma certa maneira, a cultura que realmente os protestantes trouxeram foi boa, né? Eles realmente trabalharam pela distribuição de Bíblia, de livros. Tá bom? Agora, doutrinariamente, eles mantiveram heresias. Uma delas é o batismo de recém-nascido, que eles vão agora adotar. Bom, o historiador prossegue. Só um minuto. Ele diz: além disso, eles não admitiam a predestinação, que reduziram a nada mais do que uma visão antecipada das intenções humanas e ações da onisciência de Deus. Ou seja, é o que a Assembleia de Deus sempre fez também. Por isso que eu falo para vocês, toda característica da Igreja Valdense é característica da Assembleia de Deus. Isso é importante, porque se você não seguir esse caminho que eu sigo, você vai cair naquele erro que 99% dos assembleianos estão caindo, dizendo que nós saímos da Igreja Católica. Ele prossegue. Eles rejeitaram o purgatório como uma ficção anticristã, né? E uma das razões também que eles estão se aproximando dos protestantes é porque os protestantes também abandonaram o purgatório. Nesse momento, Lutero não, mas depois nós sabemos, no momento que ele escreve as 95 teses, ele ainda acredita no purgatório. Então, eles passaram a dizer, Lutero disse, não tem nenhuma confirmação de que exista esse lugar na Bíblia. Então, ele negou. Mas, por outro lado, ele manteve a oração aos mortos. Então, veja, é uma criação de uma ilusão para esses anabatistas. Porque se eles entrarem em comunhão com os luteranos, eles vão estar entrando em comunhão com uma igreja que ela pratica a religião de Baal do mesmo jeito que a Igreja Católica. Ela só diz que o purgatório não tem confirmação na Bíblia, mas ela diz que é necessário fazer oração pelos mortos. Então, também pratica o paganismo. E como eu disse, a história vai ser muito triste. Eles serão, no final, martirizados. Vai ser a igreja atacada de uma maneira terrível. Então, eles rejeitaram o purgatório. Também todas as invenções dos homens, como os santos dias, vigília, água benta, abstinência de carnes em certos dias. Mas eles toleraram, isso aqui é um historiador falando, né? Não sou eu. Mas eles toleraram um grande mal pela fraqueza e pelo medo dos perseguidores. Eles fizeram com que seus filhos fossem batizados pelos padres e participaram da missa. Olha só, irmãos, né, o que esse historiador fala. Ou seja, eles acreditando que iriam se livrar da perseguição, né, por medo dos perseguidores, eles participaram da missa. Bom, aqui estão na França protestante, né?
estão na França protestante. Na França protestante, que nesse período está praticamente para começar uma grande guerra entre protestantes e católicos na França, né? E isso vai exatamente gerar um problema, porque os católicos vão falar, e aquelas igrejas escondidas, aí tem umas igrejas escondidas que vieram fazer aliança com os protestantes, vamos começar a matar por eles, né? Vai ser terrível. Bom, e quando eles participaram, então, dessa missa dos protestantes, então, nesse momento, Calvino ainda nem existe, ele é um católico comum, ele assim, vai dizer que começa a se converter em 1534, ou seja, em 4 anos. Então, Calvino ainda nem existe. Eles indo participar na França, eles, pelo menos com Farel, ele era também um discípulo, né, de Lutero. Ele era também um discípulo de Lutero. Depois vai se tornar um companheiro de Calvino. Mas Farel, que foi citado aqui, ele iria certamente participar dessa missa segundo o luteranismo. Porque, como eu disse para vocês, se eles fossem ali na Suíça, eles iriam participar com Zwinglio, que está vivo ainda, está em guerra contra os católicos, mas iria participar de uma missa onde o pão e o vinho é um símbolo. Mas, estando na França com Farel, certamente eles iriam participar da missa como na Alemanha, em que o pão e o vinho era a carne e o sangue de Jesus, literalmente. Então, aceitar participar dessa missa, esses pastores aqui caíram numa cilada tremenda. Porque Lutero, Farel, Calvino, todos esses homens, eles foram batizados aonde? Eles foram batizados na Babilônia apocalíptica. Esses homens que estão aí agora dirigindo esse culto, todos eles, na verdade, praticam a religião da Babilônia apocalíptica. Então, participar dessa missa, no mínimo você sai dali oprimido. A missa da igreja, mesmo da igreja protestante, irmãos, não é uma missa cristã, não. Bom, o historiador prossegue. Estamos agora na página 109. Os 2 pastores valdenses, tendo cumprido sua missão e sendo promovido com a resposta de Oecolâmpade, fizeram sua jornada de volta para casa. Um deles, Pierre Masson, não conseguiu escapar das suspeitas. Ele foi surpreendido e preso em Dijon, encarcerado e condenado à morte. A França, nesse período, ela era ainda católica. A França, ela estava, vamos assim dizer, atrasada na reforma. Quem vai tentar começar a reforma aí na França será Calvino, vai começar e já vai ter que fugir, porque o catolicismo vai querer matar ele. Então, na Suíça e na Alemanha, a reforma estava mais adiantada, mas na França, a reforma estava mais atrasada. E, na verdade, quem mandava era o catolicismo do Sacro Império Romano Germânico. Ele estava tolerando uma divisão na Alemanha, mas estava em guerra contra a Suíça. Como eu disse, Zwinglio vai morrer no ano seguinte, vai morrer em 1 ano. Então ele veio fazer aliança com os protestantes, mas os católicos descobriram. Porque, como eu disse, essa região ela era dominada ainda pelo catolicismo. E a França, a reforma, a tentativa de fazer uma reforma nela está atrasada. Quando começar, serão guerras atrás de guerras. As famosas guerras de religião, né? O historiador prossegue. Georges Morel teve mais sorte e passou despercebido com suas cartas e papéis e chegou em segurança à Provença. A resposta de Oecolâmpade produziu uma poderosa impressão em todas as igrejas valdenses. Os pastores dos vales discutiram entre si e em conferências com seus vizinhos as questões de quais tratadas com os protestantes. Então veja, bom, primeiramente, veja, tinham muitas igrejas. Então
não dá para dizer que o anabatismo começou agora, como eles dizem, em 1525, ou seja, o anabatismo existiria há 5 anos. Não, esses valdenses aqui eram anabatistas. Eles existiam há séculos nesses vales. Quando eles começaram a se esconder nessa região, eu falei para vocês, foi no ano 413, quando teve um decreto do Papa, do Imperador Romano, impulsionado por Agostinho de Hipona, decretando a morte de todas as igrejas que rebatizassem. A partir disso, igrejas como a Assembleia de Deus, hoje, né, na época, os valdenses, eles foram se esconder lá nos vales. E aqueles vales estavam lotados de cristãos. Uma parte está vindo conversar com os protestantes. Quando discutiu com eles e falou como foi o diálogo com os protestantes, eles acreditaram que seria algo bom. Acreditaram que, principalmente o discurso de transmitir conhecimento da palavra de Deus, que os protestantes faziam, isso era atrativo, só que na verdade era enganoso, porque eles não ensinavam a palavra de Deus, eles ensinavam heresias. O comentário prossegue. Como ainda existiam algumas diversidades de opinião e foi considerado apropriado recitar os reformadores da Alemanha e Suíça várias vezes, também foi decidido convocar um sínodo a fim de encerrar o negócio, ou seja, entre eles vai conversar com esses protestantes, né? Todas as igrejas valdenses deveriam ser representadas nela. As suíças, em grande número, foram convocadas em Grande Filho, na Suíça francesa. Escolheu como seu representante William Farel, aquele reformador ousado e fiel, e Anthony Saunier, ambos nativos de Delphine. Pois bem, então, observe aqui mais uma vez, falando em grande número das igrejas anabatistas valdenses na Suíça e também na França. Como eu tenho dito para vocês, eram muitos vales, uma região fria, né, que tinha pouco movimento, e até poucos camponeses, os cristãos viviam ali por causa do frio, né, separados, era como um refúgio para eles. Então, 1530, um grande número de igrejas, logo, não dá para dizer que essas igrejas nasceram há 5 anos, ali próximo de 1525, como eles dizem. Essas igrejas existiam há séculos. O comentário prossegue. A presença de Farel nos vales franceses está confirmada pela deposição de um valdense, que foi lançado na prisão em Belfort na perseguição de 1535, Jeannette Peyrel, de Agrogna, depois que ele tinha mantido guarda para os ministros. O sínodo se reuniu em Agrogna, no lugar chamado Chamforans, e iniciou suas sessões em 12 de setembro de 1532. Foi solene e decisivo. Todas as perguntas foram suficientemente amadurecidas. Elas foram, então, debatidas muito livremente por 6 dias. Ou seja, estão decidindo por se aliar doutrinariamente aos protestantes, né? Por fim, o sínodo ou assembleia dos pastores e chefes de família prepararam uma breve confissão de fé que pode ser considerada como um suplemento à antiga confissão de fé do ano 1120. Não? Então, no ano 1120, nós estudamos sobre a confissão de fé dos valdenses e eles agora estão fazendo um aditivo, uma alteração, né? Eu comento, esse grupo de anabatistas valdenses se tornaram heréticos, adotando o batismo de recém-nascido e outras heresias protestantes. Alguns pastores discordaram da aliança. Bom, botei mais um trecho aí do mesmo Monastier, que diz: estas resoluções encontraram alguma oposição no sínodo, sobre alguns pastores que eram simpatizantes do sistema antigo.
2 deles de origem estrangeira, Daniel de Valence e Jean de Molines, sem autorização da Assembleia Geral, fizeram queixas às igrejas da Boêmia e da Morávia. Então veja como existiam, né? Eu tenho falado para vocês, igrejas em diversas regiões. A Morávia, ela ficava ali a uns 200 quilômetros de Zurique, na Suíça, da França ainda mais. Mas eram grandes igrejas que se conheciam, e essas igrejas eram anabatistas, eram rebatizadoras, como eles chamam. Tá bom? E realmente a Morávia, eu falei com vocês, junto com a Boêmia, né, na República Tcheca. A República Tcheca, ela era o segundo grande esconderijo dos anabatistas. O primeiro era nos vales, o segundo era aqui na República Tcheca e o terceiro na Holanda. Então esses pastores discordaram. Este último, em consideração aos seus irmãos da Boêmia e da Morávia, como no Vale de São Martino, no 10º mês de agosto de 1533, e depois de ter confirmado as resoluções do sínodo do ano anterior, decidiu comunicar a eles, com explicações adequadas, em uma carta fraterna às igrejas da Boêmia e da Morávia. Em consequência disto, Jean de Molines e Daniel de Valence deixaram os vales para nunca mais voltar. E eles escaparam, porque nós veremos que vão passar aí uns 12 anos mais ou menos, vai haver uma matança generalizada nessa região, porque eles se tornaram conhecidos. Eles se tornam conhecidos a partir disso. E se tornam aliados dos protestantes. E os protestantes, eles vão começar as guerras contra os católicos na França. Na Suíça já está acontecendo, eles vão começar na França, e isso vai ser um pavor para o Papa, porque ele está perdendo. A França era praticamente a capital do reino de Deus, a capital onde o imperador normalmente ficava, do Sacro Império Romano Germânico. Era uma região fundamental. Eles vão perder a França e vão começar, vamos dizer, a ter guerra contra os protestantes, porque os protestantes querem tomar a França, né? Bom, eu comento. Deus sempre mantém fiéis testemunhas. Parabéns aos pastores Jean de Molines e Daniel de Valence por não se render às heresias dos protestantes. Essa igreja que se desvia da fé verdadeira e adota a fé protestante se organizará, se tornará conhecida e em 12 anos será massacrada nas guerras entre católicos e protestantes. Porque esses valdenses, eles eram anabatistas pacifistas. Eles não pegavam em armas, por via de regra. Pode ter alguém se desviado agora, que se juntou aos protestantes, né? Mas, por via de regra, eles não pegavam em armas nem para se defender. O que vai acontecer? Os católicos, eles se aliaram com os protestantes estão tentando fazer revolta aqui, então vamos arrebentar com esses valdenses, esses anabatistas valdenses. O historiador prossegue. Não se passaram 2 anos desde Angrogna, quando a perseguição começou. Primeiro na Provença, no ano de 1534, por iniciativa dos bispos de Cisteron e Cavaillon, e no ano seguinte em Piemonte, por esforços do arcebispo de Turim e o inquisidor da mesma cidade. Ou seja, os inquisidores já ficavam procurando essas igrejas. Agora vem a notícia que elas fizeram aliança com os protestantes. Eles prosseguem. O duque de Saboia, Carlos III, cedendo às suas solicitações, referiu-se ao cruel ofício de punir os pretensos hereges valdenses. Bom, a história é longa, né? Tanto que eu parei aí na página 147 do seu livro e coloquei mais um trecho da página 149. Então, se vocês quiserem ler esse livro, eu coloco ele no grupo para vocês, é só me pedir que eu passo para vocês, para você ler a história completa. Aí na página 149 ele diz: um efeito infeliz para os vales valdenses
foi a prisão de um dos melhores pastores, Martin Gonin, de Angrogna. Ele tinha ido para Genebra no início de 1536 para conferir lá sobre assuntos eclesiásticos com alguns eruditos teólogos e para fazer uma compra de livros. Foi preso e executado na noite de 26 de abril de 1536. Bom, ele contou uma história um pouco à frente, né? Para você ter ideia, em 1536, Calvino tinha fugido da França porque eles estavam iniciando umas revoltas dentro da França, porque a tomada do poder estava sendo através da guerra. Essa história de teologia dos protestantes, isso nem existe. Tudo que os protestantes conquistaram foi através da guerra. Não? Eles estão em guerra na Suíça, eles estão em guerra, em conflito na Alemanha, eles vão fazer um acordo de paz porque os turcos estão atacando a Europa, não? Então eles vão fazer um acordo de paz vamos parar de nos matar agora e vamos lutar juntos contra os turcos. É uma coisa inacreditável, né? Mas isso é o protestantismo, irmãos. Não existe essa de protestante ser cristão. É um movimento político-religioso. Não? Bom, aqui foi comentado que ele foi torturado com uma coroa de Cristo, não? Que ele chama. Eu comento embaixo. A coroa de Cristo tratada no texto era uma peça de metal com parafusos colocados em torno da cabeça, permitindo o afundamento do crânio. Presta atenção nisso. Então, a pessoa era presa, como esse pastor foi preso. Então, na tortura, o que os católicos faziam? Botavam uma coroa nele de ferro e tinha parafusos, que eles iam apertando esses parafusos e eles iam entrando no cérebro. Aqueles parafusos estavam colocados ali, iam entrando no cérebro da pessoa, que aí vai comentar aqui mais os danos que causavam no cérebro das pessoas, né? Por isso que nós temos notícia realmente de algumas pessoas que elas, infelizmente, negaram a fé. Teve pessoas que negaram a fé, disseram que iriam voltar ao protestantismo, outras ao catolicismo, dependendo de quem estava torturando. Porque imagine você ter parafusos entrando na sua cabeça. Não? E isso, bom, os católicos dizem que a tortura deles tinha regra, durava 1 hora. Eles criticam os protestantes porque a tortura dos protestantes não tinha regra, podia durar 10 horas. Não? E mais você ser torturado durante 1 hora com um parafuso entrando na sua cabeça. Não? Então diz, permitindo o afundamento do crânio com a pressão à medida que os parafusos são apertados, provocando dor indescritível e fazendo com que os globos oculares possam saltar da face, ou seja, os olhos saltavam da face, causando na caixa craniana e no cérebro danos irreparáveis que podem levar à morte do torturado. E ele conclui, o historiador Monastier, o parlamento deixou-se enganar e cegar pela intriga, calúnia e fanatismo, que em 1540 condenou os valdenses à destruição geral, a perda de vidas e a proteção da propriedade, e seu país se tornaria um deserto. Ou seja, as regiões que eles viviam, esses aqui são principalmente nos vales de Piemonte, na França. Eles estavam se aproximaram dos protestantes para poder, vamos dizer, talvez até ter a segurança dos protestantes, como nós vimos o historiador dizendo. Eles tinham medo da perseguição. Imagine, eles viam essa perseguição há décadas e ouviam histórias de séculos de perseguição. E, de repente, eles desejaram, né? Dá para acabar com essa perseguição? Não? Pois bem, o mesmo historiador Monastier, não? Ele diz também, durante esse tempo, o exército católico incendiou as casas. Bom, só para vocês verem, o texto anterior foi na página 152, esse agora já é na página 154. Eu não posso colocar tudo aqui para vocês. São muitas histórias de martírios, irmãos. Nesse período, esses irmãos, então, que infelizmente se renderam ao protestantismo, o que eles levam? Eles levam uma condenação para as outras igrejas,
porque as outras igrejas que não quiseram fazer aliança, que viviam naqueles vales, vão ser condenadas também, porque os católicos vão considerar todos eles agora como protestantes. Bom, ele diz: o exército católico incendiou as casas, encheram os poços, ou seja, jogava lixo, né, no poço para as pessoas ficarem sem águas, e as fontes, arrancaram as vinhas, cortaram as árvores, não deixaram pedra sobre pedra, nem pouparam jardins, nem hospitais, nem pontes. Numa palavra, nada que existia nesse país inconveniente. Os valdenses, morrendo de fome e tristeza, exaustos de fadiga e carência, continuaram sua marcha incerta. Em pouco tempo, as mulheres, porque eles, vamos dizer, saíam fugindo, eles não armavam exército contra os católicos, os protestantes armavam. Eles não. Então, o que eles fazer? Eles saíram só caminhando, né? E diz: em pouco tempo, as mulheres, crianças e velhos, vencidos pelo cansaço, estavam forçados a parar. Eles foram abandonados em desespero, e ainda assim alguma esperança foi alimentada de que todo o canto cristão não iria ser extinto no coração desses assassinos devotos, que eles não ousariam massacrar a fraqueza, a inocência e a decrepitude, ou seja, ali tinham crianças, né? Um soldado piemontês inesperadamente encontrou essa tropa de miseráveis fugitivos numa espécie de planície, e da montanha acima rolou pedra para avisá-los da aproximação do bando de assassinos comandado pelo barão de Lagarde. Então, essas pessoas recebiam prêmio do catolicismo. Então, veja, foi um soldado que ele deve ter pensado: poxa, matarmos mulheres e crianças. Então, ou seja, esse soldado ainda é humano. Porque, como eu tenho dito para vocês, essa tortura que acabamos de ver do pastor lá, você colocar parafusos para entrar na cabeça da pessoa, isso é inacreditável. Então, como eu digo, isso não é humano. Essa tortura desses católicos, os católicos, como nós dizemos, eles são uma Babilônia apocalíptica e eles têm um ódio da igreja verdadeira. E na história eles perseguiram e mataram a igreja verdadeira. Não faz sentido nós dizermos que somos oriundo deles, como alguns estão dizendo. Ele prossegue: mas nenhuma força foi deixada aos restos desta tropa de valdenses, né? Eles não se mexeram, mas aguardaram seu destino com resignação. A soldadesca, guiada pela Inquisição monástica, correram para as mulheres, a quem trataram com tal indignidade licenciosa que o maior número morreu no local, sem desejo de sobreviver à sua honra. O resto pereceu de sofrimento e fome, depois de terem sido despojados até mesmo de sua última vestimenta, ou seja, tomavam até as roupas dele, né? A expedição começou no dia 14 de abril, com o saque de Cadernê. No dia 16, eles incendiaram as aldeias de Pepin, Lamotte, Saint-Martin, pertencentes à Condessa de Seudal. Lá os pobres trabalhadores foram mortos sem fazer resistência. Mais uma vez, uma pausa. Como eu tenho dito para vocês, aqui estão morrendo diversos anabatistas. Não são só esses anabatistas que adotaram o batismo de recém-nascido, não. Os outros também. Né? E veja, eles morriam sem resistência. Porque o que os cristãos sempre pregaram é que cristão não mata, cristão não pega em armas nem para se defender. O historiador prossegue: quanto às mulheres jovens, foram violadas, e as mulheres grávidas, como as crianças, foram massacradas. Algumas cortaram seus seios. As crianças mais velhas e os bebês podem ser vistos morrendo de fome nos cadáveres de suas mães.
A população desses lugares foi varrida completamente, seja pelas chamas ou pela espada. Apenas aqueles que foram salvos vivos e que estavam destinados a trabalhar nas galeras, ou seja, que seriam levados para a escravidão. Né? Ou seja, algumas pessoas falam, não, esse daí a gente utiliza como escravo. Né? Então veja que essa é uma perseguição dos católicos contra esses anabatistas protestantes. Olha que confusão. Anabatista protestante, né? O que seria isso? São esses anabatistas que adotaram o batismo de recém-nascidos.